No programa de hoje, mais um livro da série Fundação. Desta vez, Limites da Fundação. Opa, você está chegando agora? Então aproveita, se inscreva no canal, tecle o sininho, toda quarta-feira tem vídeo novo. Se você gostar, dê um like, porque assim o YouTube programa e o vídeo é exibido mais vezes, e sendo exibido mais vezes o canal cresce. Me ajude a fazer o canal crescer. Eu já fiz aqui neste canal um programa falando sobre a trilogia A Fundação. Ó, tá aqui, ó, inclusive. Olha aí. Trilogia da Fundação. Eu já fiz um vídeo sobre estes 3 livros, que são livros fascinantes de Asimov. Pra vocês terem uma ideia, deixa eu comentar aqui. Ele escreveu estes livros aqui em 1951. Eu já comentei, tem programa específico, mas ele lançou em 1951 e depois deixou no mundo. E esses livros venderam muito, muito. O pessoal ficou fascinado e começaram a pressioná-lo para lançar mais, que eles queriam saber mais da história. Porque como é que prossegue, como é que termina? E ele tinha feito só a trilogia. Então, ele resolveu atender aos pedidos das pessoas que o acompanhavam e, em 1981, ele resolveu escrever um 4º livro. E o nome desse livro é Limites da Fundação, que é o livro que eu vou falar para vocês hoje. Só que atenção, depois deste, ele escreveu mais 3 fascinantes. E o que tem de bacana neste livro aqui e nos que ele escreveu na sequência? Eles já partem de todas as ideias que estão apresentadas na trilogia. Então agora você tem muito mais ação, você tem muitas situações, e eu acho bonito a cabeça de uma pessoa que escreve ficção, porque escrever ficção é pensar o futuro. O futuro não existe, pode ter muitas possibilidades, mas não adianta ficar falando ao acaso que depois as coisas não se amarram, não fazem sentido. Então o bonito de um escritor de ficção científica é que ele tem que buscar dados da ciência para poder justificar essa ideia de futuro. Não é falar por falar. O que ele fala tem alguma base, tem alguma razoabilidade, é interessante. E o bonito é que eu que já li a obra toda, você não percebe furos, você vê que as coisas vão se amarrando, que as histórias elas têm toda uma sequência estruturada. Parece que ele está olhando jornais de um momento histórico e está só reproduzindo, mas ele inventou tudo da cabeça. Por isso, Asimov é um dos grandes. A obra dele ainda não foi adequadamente levada para as telas de televisão, para as telas do cinema. Existem muitos seriados, muitas séries que poderiam ser lançadas aproveitando as ideias de Asimov. Uma delas está na Apple TV, está lá. Mas eu não sei, eu não tenho Apple TV, porque também não tenho grana para assinar tudo quanto é serviço, né, pessoal? E quando dá, eu assino um ou outro. Eu não assisti ainda, pode ser que mais para frente eu veja. Mas são poucos filmes, tem material para muito filme. Eu que gosto de ler, li a obra toda. E para contar para vocês, eu reli. E esse daqui é muito interessante. Então hoje vou falar deste livro, Limites da Fundação. O livro foi lançado em 1982 e explodiu em vendas. Incentivado pelas vendas, Asimov lançou depois, em 1986, Fundação e Terra. Vou falar desse livro mais para frente. Depois, ele lançou mais 2 livros, em 1988, e o último foi em 1993. Poucos anos depois ele morreria, então aí a obra dele encerrou. O que ele lançou em 88 é Prelúdio
para a fundação. É antes de existir a fundação. Aí em 88 ele lançou um livro que antecede essa trilogia e explica como que isso aqui começou. O cara era genial. E depois ele escreve um outro chamado Origens da Fundação, 1993. Eu resolvi ler na sequência que ele publicou. E eu fiquei muito satisfeito. Siga a sequência do cara que você vai se dar bem, você vai se envolver. O único problema é que depois que eu li o último, me deu uma certa tristeza, porque eu sei que ele faleceu não muito tempo depois, então não tem mais, quer dizer, se você ainda não começou a ler, puxa vida, queria ser você, para poder ter a surpresa de ler de novo. É tão gostosa essa leitura. Fica aqui, Limites da Fundação. Agora, sem dar spoiler, eu vou dizer o que você vai encontrar nesse livro. Se você já leu Fundação, ótimo! Na sequência deste livro, Limites da Fundação, vai acontecer o seguinte: quase 500 anos se passaram desde as predições daquele estatístico matemático Henry Seldon. Ao longo dos séculos, a primeira fundação se tornou uma potência galáctica e ninguém questiona a ascensão de um novo império. Ninguém, exceto o conselheiro Golan Trevize, que se vê obrigado a deixar términos para provar que tudo não passou de uma farsa e que, secretamente, a segunda fundação ainda controla o destino dos homens. Essa jornada levará Trevize e seu companheiro de viagem, o historiador Janov Pelorá, mais longe do que poderiam imaginar. Eles chegam ao berço da humanidade. Será que eles conseguirão chegar a esse mundo, descobrir onde está esse mundo, onde tudo começou? Em Limites da Fundação, esse livrinho, a história vai acelerando e a gente começa a perceber, a ser surpreendido com as mudanças que vão ocorrer. Você não espere e de repente tudo muda. E você vai ver neste livro o choque entre a primeira e a segunda fundação. Quem não sabe do que eu estou falando, assista os vídeos anteriores que eu vou deixar aí na playlist. Agora, mesmo que você não queira assistir os vídeos anteriores, leia o livro é muito bom, vai te envolver e vai te fazer algumas reflexões interessantes, vai te ajudar a pensar as possibilidades da vida. Será que a gente gostaria de viver numa sociedade em que os nossos pensamentos possam ser influenciados por mentes poderosas e a gente possa ter o futuro manipulado? Você gostaria? Dê uma lida em Limites da Fundação. Golan Trevize é um personagem bem interessante. Creio que seja uma espécie de avatar de Asimov. Golan Trevize representa o ser humano que luta pela liberdade de poder escolher, luta pelo livre-arbítrio, senhor e servo. Não é da nossa natureza sermos marionetes manipulados pelo destino.